Olá, amigos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que Deus nos conceda mais um dia de aprendizado, mais um dia em que o sol brilhe em nosso caminho e possamos nos melhorar e, na nossa peregrinação, encontrar um pouquinho mais uma subida de degrau para a nossa salvação. Então, meus irmãos, vamos para a nossa leitura e nossa posterior oração. Jesus e os seus discípulos foram ao lugar chamado Getsêmani e Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então, Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí, ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois, voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então, disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos, e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 41. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E, depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 9. Temos muito que dizer a respeito deste assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Hebreus capítulo 5, versículos 11 ao 13. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas
e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar a ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará a vida. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 18. Pois é, meus irmãos, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Se até Jesus pediu a Deus para não passar pelo sofrimento, pois Ele estava na carne e a vida na carne dói. E mesmo naquele momento em que Ele suava sangue, submeteu-se à vontade do Pai. Quem somos nós para reclamar sobre o que o nosso Pai deseja que nós passemos? Se isso aconteceu com Jesus, por que nós vamos falar alguma coisa? Eu acho que a chave da vida é vigiar e pedir forças e proteção em oração, aceitar a vontade do Pai e suplicar sempre por sabedoria, pois isso, a sabedoria, Ele não nega a ninguém. Nós, meus irmãos, somos muitas vezes crianças birrentas, sempre inconformados, impacientes, nada sabemos e tudo queremos ao mesmo tempo. Somente o nosso Pai, nosso Deus, para nos suportar. Somos terríveis. Ele vai nos ensinar, nos dar o castigo e imprimir em nós a sabedoria dos seus propósitos. Nossa vida na carne é como a das flores do campo, mas tudo o que fazemos tem consequências na nossa vida eterna. Vamos procurar ser sábios e honrados, nos espelhar em Jesus, para sermos felizes na eternidade com Deus. Então, meus irmãos, vamos agora fechar os nossos olhos e orar, nos aproximando mais do nosso Criador. Glória a Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, eliminando da nossa mente os pensamentos impuros que o maligno conseguiu formar, alinhando as nossas emoções com as altas vibrações de Deus e trazendo-nos mais fé, esperanças e alegrias de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois é em Ti que encontro o meu renovo, as forças e a coragem para levantar e lutar em mais este dia. Suplicamos, Senhor, meu Deus, que nos dê sabedoria, para que, além de saber como lutar, encontremos consolo para as nossas frustrações. Sabedoria também, Senhor, para entender quando o Senhor nos abençoa e quando está nos dizendo não, pois
e certamente tu ages nos dando a nossa educação, visando a nossa evolução. Nós vos pedimos que cure as nossas feridas e alivie os nossos sofrimentos, mostrando-nos o caminho certo e nos desviando de todo o mal. Peço, Senhor, que eu seja um vosso instrumento, compartilhando pelo caminho o auxílio que recebi de ti aos meus irmãos que tu indicar durante a minha caminhada. E que, em tudo o que eu pedi, que seja feita a tua vontade e não a minha, pois os teus pensamentos e os teus propósitos são muito maiores e melhores do que os nossos. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa segunda-feira a todos. Que Jesus nos acompanhe e oriente por todos os nossos passos de nossas longas estradas.